Olá, hoje a gente vai mergulhar num material bem curioso. O drink da deusa feiticeira. Ele conta a origem de uma bebida, assim, meio misteriosa, num bar chamado Ricaça. A ideia é a gente explorar essa história, sabe? Sentir o clima do lugar e tentar entender o que essa narrativa quer dizer sobre memória, sobre revelação. Porque a premissa já é legal, né? Uma bebida que guarda uma lembrança daquelas que não dá pra esquecer. Ok, vamos lá. Com certeza. E o interessante, eu acho, é como o texto cria essa atmosfera quase de sonho, né? Cheia de símbolos, para falar de algo bem real. Como a gente lida com as nossas lembranças e até com a busca por se conhecer melhor. É quase um espelho mesmo. Isso. Bom, a história começa... Imagina a cena, bar à noite, luz baixa, aquele burburinho de conversas, sabe? Uma noite que parecia normal até que... Bom, entra alguém diferente, que chama a atenção sem querer. Ela entra, senta, com uma naturalidade, tipo, impressionante, como se o bar fosse dela. É uma presença que muda o clima do lugar, assim. E aí vem o pedido pro bartender, bem direto, enigmático até, crie algo doce, mas que queime, como uma lembrança que não se esquece. Que pedido é esse, né? O que será que isso significa? Então, essa dualidade é o ponto central, eu acho. Doce e que queime. Isso reflete muito a complexidade daquelas memórias que marcam a gente, né? Elas raramente são só boas ou só ruins. Muitas vezes tem a doçura de um momento e o ardor, talvez da intensidade ou da perda. É uma representação bem fiel da experiência humana, sabe? Total. E o bartender parece que capta isso no ar. Diz que ele não viu como um pedido qualquer, mas como um chamado. Quase como um artesão que vai materializar um sentimento ali, né? Aí ele usa ingredientes que, bom, parecem ter significados próprios. O amargo da casca de laranja, dores que formam a gente, o licoroso do damasco, tipo as lembranças que ainda aquecem, e o conhaque, descrito como quente profundo, representando aquilo que a gente tenta esquecer e volta. É forte isso. Exato. E se a gente pensar nisso de forma mais ampla, a criação do drink vira quase uma alegoria, né? O texto usa coquetelaria para falar de algo psicológico importante. As memórias que nos formam são complexas. Elas misturam o amargo da dor, o calor do afeto, a persistência daquilo que não some, o tal do queimar. Entender essa mistura talvez seja o passo para a gente integrar essas experiências mais difíceis, né? Faz muito sentido. E a reação dela quando prova... é contida, mas de estudo. Fecha os olhos, sorri de leve, como se reconhecesse ali a própria assinatura. Aí, sem falar nada, levanta e vai embora. Deixa o copo, mas fica uma sensação no ar, né? De que algo importante aconteceu. E a bebida vira o drink dela. Pois é. E o legado disso é interessante. O drink não entra pro cardápio. Ele te encontra. Isso sugere uma coisa meio... exclusiva, talvez uma sincronicidade. E a ideia do Ricaça ser um espelho. Isso faz a gente pensar, né? Qual a função desse lugar? Será que é um espaço onde as pessoas acabam confrontadas com partes de si mesmas que talvez preferissem ignorar? Sim, essa ideia do espelho é muito boa e conecta direto com as frases finais do texto, né? Ricaça, onde o que te queima te revela. E também... assinado por ela, servido por nós. Parece quase um convite, ou um aviso, talvez. Exatamente. Um convite para olhar para dentro, quem sabe até para um confronto necessário. A experiência ali no bar, talvez chegando ao ponto de receber esse drink, funcionaria como um gatilho. Aquilo que queima as paixões, as dores, as memórias fortes, é justamente o que revela a nossa verdade, né? E, de certa forma, não são esses momentos inesperados ou lugares assim que muitas vezes forçam a gente a se olhar? Resumindo, então, a gente tem essa origem quase mítica de um drink, né? Criado a pedido de uma figura enigmática. Ele vira um símbolo forte da memória, com essa doçura e esse ardor. E o bar, o Ricaça, parece ser mais que um bar. É um palco para autoobservação. Isso. A força do texto tá aí, eu acho. Em como ele pega uma coisa do dia a dia, um drink, e transforma num símbolo potente. Usando mistério, usando descrições que mexem com sentidos. Não é só sobre a bebida em si. É sobre a história que ela carrega. E o que ela pode despertar em quem, por acaso, encontra.
E fica aquela reflexão, né? Além de um drink específico ou de um bar assim, que outras coisas no nosso cotidiano poderiam ser esses espelhos? Que encontros, objetos ou até silêncios que poderiam revelar partes escondidas da gente se a gente só prestasse um pouquinho mais de atenção? Ela apenas entrou e tudo ao redor silenciou. Mas ela não falou com ninguém? Você tá brincando, né? Ela nunca precisou. O silêncio era o que falava por ela. E quem era aquele bartender? Alguém que entende os sabores dos seres. Por isso ela disse: quero algo doce que queime no fim. E o drink? Que tinha nele? A vida. Amargor sutil, memória licorosa e um final que arde como aquilo que você sente, mas não diz. E depois? Depois levantou, sumiu, deixando um copo e um rastro de dúvida em todo mundo. Ricaça, Essence Deluxe. Você vai lembrar de mim.